Em Gênesis capítulo 21, do verso 9 até o verso de número 20. Gênesis capítulo 21, do verso 9 até o verso de número 20. Esse é um texto que eu estive meditando hoje, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o mesmo, e despediu-a. E ela partiu, andando errante, no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus era com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém. Até aqui somente. Vamos orar novamente. Curve a sua cabeça. Vamos orar esta noite pela vida da irmã Germina, da Priscila, que estão com dengue em casa, e dos demais irmãos que não puderam estar conosco aqui também. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela paz de espírito que invade a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre, ó Pai, a vida da Germina e da Priscila, que estão enfermas em casa. Guarde-as, ó Pai, abençoe-as, Senhor, para que elas tenham uma recuperação completa desta enfermidade, que elas possam, ó Deus, voltar a sentir-se bem, que elas possam, Senhor, voltarem às suas atividades normais. Estenda as tuas mãos para guardá-las, para livrá-las de toda complicação, de todo o mal. Abençoe também, ó Pai, os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Tu conheces a necessidade, a dificuldade de cada um. Nós louvamos o teu nome por todos que estão aqui, por todos que nos acompanham na internet, por todos, ó Pai, que ouvirão também esta mensagem desta noite. Senhor, dá-nos sabedoria, graça, direção do teu Espírito, para entendermos a tua palavra, para enxergarmos, Senhor, as realidades que o Senhor quer nos mostrar, para discernirmos, ó Deus, a tua vontade
e praticarmos na nossa vida. Abençoa a igreja, ó Pai, para que haja um avivamento espiritual entre nós. Que haja, Senhor, um derramar do Teu Espírito Santo na vida da igreja. Que a vida da igreja, do Espírito, possa fluir em nosso meio. Que a cura do Senhor esteja atuando em cada coração. Pessoas que talvez estejam enfermas neste momento, que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre essas pessoas. Que a Tua bênção alcance o coração de cada um deles. Livra-os da enfermidade, do mal, de tudo aquilo que os aflige, Senhor, os oprime. Estenda as Tuas mãos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, e que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, algumas vezes na Bíblia, nós nos deparamos com a situação de que os personagens envolvidos tiveram os seus olhos abertos e viram e contemplaram o sobrenatural. Eu creio que uma das coisas mais importantes que precisa nos acompanhar é a visão do mundo sobrenatural. Eu acho que nós tendemos a, como somos seres muito ligados ainda ao mundo natural de alguma forma, tendemos muitas vezes a perder a ótica, perder a visão, perder a percepção do mundo sobrenatural. Eu costumo pensar que o mundo sobrenatural é muito mais real do que o mundo natural. O mundo natural é absolutamente fragilizado, o mundo natural é absolutamente passageiro, o mundo natural é absolutamente desgastado e vai se esfacelando, vai se esfarelando com o passar do tempo da nossa própria realidade existencial. Nós temos aqui, na leitura desta noite, a situação que aconteceu com Agar, serva de Abraão e Sara. Como vocês sabem a história, Agar tinha tido um filho com Abraão, que se chamava Ismael. Ora, Ismael cresceu e de repente veio o filho da promessa, que era Isaque. E me parece que começou a haver uma certa confusão entre Ismael e Isaque. Sara então chega a Abraão e diz para ele: olha, despeça a escrava, manda ela embora com o filho, porque o meu filho não vai herdar com o filho da escrava. Abraão fica chateado com isso, fica triste, mas Deus manda Abraão seguir o conselho de Sara. Então Abraão vai e envia Agar embora com o menino. Abraão lhe dá pão e água. Aqui já daria uma outra mensagem maravilhosa e profunda, mas vai ficar para uma próxima oportunidade que Deus nos permitir. Então, Agar sai com o menino e vai para o deserto chamado Berseba. E ali ela começa a andar e perambular sem destino pelo deserto, porque naquela época as famílias eram patriarcais
e o pai era a autoridade sobre o clã. E estar uma mulher com seu filho desconectada de um pai, de um homem, de um marido, que tivesse encabeçando o clã, ela seria então uma pessoa absolutamente sem nenhum privilégio na vida social. Ela seria alguém desprezível e desprezada. Então Agar sai perambulando pelo deserto de Berseba e, de repente, ela percebe que acaba o suprimento de água. E você sabe que o ser humano não pode viver sem água. E vocês sabem que deserto é um lugar que geralmente não tem água. E quando acabou o suprimento no deserto, ela então deixa o menino debaixo de uma árvore e se ausenta. A distância de um tiro de arco, ela se ausenta, ela diz: eu não quero ver o menino morrer. E ela começa a chorar. E o menino levanta a sua voz, e o texto diz, no verso 17 em diante: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o verso 19 diz: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Irmãos, é interessante este texto porque ele revela muitas coisas. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês essa noite para o fato de que o menino, quando estava clamando, orando ou chorando, o texto não diz que Deus ouviu a voz do menino. Então Deus fala com Agar e ele abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. Preste atenção, aqui não diz que não havia poço de água ali, mas diz que Deus abriu os olhos dela para ver. Não diz que Deus criou um poço de água naquele momento. Diz simplesmente que Deus abriu os olhos dela, e quando ele abriu os olhos, ela viu o poço de água. E isso me leva a uma questão muito importante. O poço parece que estava ali, mas ela não o via, a não ser quando Deus lhe abriu os olhos. Talvez o poço estivesse ali no mundo espiritual, mas ela não podia enxergá-lo. Existe um outro texto interessante na Bíblia que está ligado a essa questão de abrir os olhos, que é o texto de 2 Reis, no capítulo 6. Nessa época, o rei da Síria tinha cercado o profeta Eliseu e o seu servo. E o texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, vai dizer o seguinte: então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Então aqui o rei da Síria tinha cercado a cidade para capturar Eliseu, porque Eliseu era um profeta que avisava o rei de Samaria todas as vezes que o rei lá da Síria
tinha um plano para atacar o povo de Israel, o profeta ia lá e tinha discernimento espiritual e avisava. Até que alguém disse, olha, o rei falou, alguém está nos traindo. Como é que sabe dos nossos planos? E alguém disse, não, é o profeta Eliseu. Você vai buscar esse homem então. E o rei manda um grande exército para prender um homem. Eliseu. Que maravilha, dá outra mensagem isso. Grandes exércitos para prender pequenos homens. Ele foi e mandou um grande exército para prender Eliseu. Eliseu estava lá, tranquilamente. Verso 15, diz assim, e o servo do homem de Deus, de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu vai dizer para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que texto maravilhoso. Presta atenção, não diz que Deus naquele momento mandou os carros e cavalos de fogo, porque havia um exército da Síria que cercava, muito bem armado, fortemente armado, já que a Síria era a potência da vez. Existia um exército fortemente armado em volta da cidade para prender um homem. E Eliseu tranquilamente, simplesmente ora para que o seu servo, ele não ora pedindo cavalos e carros de fogo, ele não ora pedindo um exército de anjos, ele não ora assim, ele só ora para que o servo tenha os olhos abertos. Ao que me parece, Eliseu estava contemplando a realidade sobrenatural, mas o seu servo não conseguia enxergar. E quando ele ora, o texto diz, o Senhor abriu os olhos daquele servo e ele viu carros e cavalos, não de matéria, não de carne e osso, não perecíveis, não destrutíveis, iguais os nossos carros, os nossos cavalos e os nossos soldados e as nossas armas e os nossos recursos, não perecíveis, não naturais, mas sobrenaturais, de fogo. Viam-se carros e cavalos de fogo protegendo Eliseu. Bom, isso aqui dá uma outra mensagem. A palavra de Deus é tão viva que a gente se vê em apuros às vezes, porque de um texto vem milhares de mensagens, de repente começa a brotar milhares de mensagens maravilhosas. Poderíamos falar a noite inteira sobre este texto maravilhoso. Mas vejam vocês que é interessante porque há aqui o abrir de Deus aos olhos de alguém para ver uma realidade sobrenatural que já estava ali. Irmãos, eu começo a pensar que quantas vezes as coisas estão diante de nós, ao nosso lado, na nossa presença, mas nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E por que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual? Porque alguns veem e outros não veem. Porque Eliseu via, mas o seu moço não via. Porque Agar não conseguia ver o poço que estava ali diante dos seus olhos. Talvez porque o desespero, o medo, talvez porque as distrações da vida, talvez por causa do pecado, talvez por causa
da falta de percepção espiritual das coisas. Talvez por causa dos enganos, talvez por causa das preocupações cotidianas com aquilo que é material, com aquilo que é do dia a dia. Talvez por causa das turbulências que existam dentro da nossa alma, do nosso coração, a ponto do salmista ter que dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Talvez por causa das perturbações mais profundas da nossa realidade pessoal. Eu não sei, são muitas as situações que talvez impeçam a gente de ver o que está diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue contemplar o mundo sobrenatural. Isso nos leva a uma realidade hoje. Esse texto e esses textos lidos me chamam a atenção para a verdade de que é preciso que tenhamos olhos abertos para poder ver. É preciso termos olhos abertos para ver o mundo espiritual. Eu contei para os irmãos, domingo passado, sobre a minha experiência ao entrar no Museu do Futebol, lá na Argentina, quando estavam passando aquele filme e aparecia aquelas pessoas gritando na torcida e torcendo e gritando em massa, histéricas pelo seu time de futebol, e naquela hora eu não vi com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, Deus, pela sua misericórdia e graça, abriu os meus olhos rapidamente, e eu enxerguei de forma com que eu nunca tinha enxergado uma realidade com tanta certeza, com tanta convicção no mundo espiritual, como talvez eu enxerguei naquele momento que o meu espírito gritou dentro de mim, porque eu vi o engano claramente de Satanás. Eu começo a pensar, por que eu não vejo mais isso? Eu queria ter mais experiências assim. Deus, tem misericórdia da minha cegueira. Eu quero ter mais experiências de enxergar o mundo espiritual. É preciso ter olhos abertos para poder ver. Esta é a mensagem desta noite. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual. Mas para abrir os olhos não é algo simples. Não é algo simples. Ter os olhos abertos, espirituais, não é algo simples. Porque para abrir os olhos espirituais é preciso, primeiro, uma ação sobrenatural de Deus. É só Deus, é só o Espírito Santo que pode abrir os nossos olhos espirituais. A gente nasce com olhos naturais, que ao sair do útero da mãe vão se abrindo para a gente enxergar o mundo natural. E a gente vai conseguindo enxergar o mundo natural desde o nosso nascimento. E aí a gente vai crescendo na idade, vai avançando, mas tudo aquilo que a gente vê é sempre no mundo natural. A gente vê árvores, a gente vê carros, a gente vê animais, a gente vê pessoas, a gente vê coisas, mas tudo no mundo natural, nada no mundo espiritual. Então o nascimento natural só traz a percepção da vida natural. Mas Deus precisa interferir no mundo natural da nossa vida para gerar a visão espiritual em nós das coisas. Só por uma ação sobrenatural de Deus a gente consegue ver o mundo espiritual.
e enxergar a realidade das coisas. E essa ação sobrenatural de Deus acontece quando na nossa vida? Quando é que a ação sobrenatural de Deus acontece? Me parece que algumas coisas precisam estar alinhadas. Primeiro, o som do nosso clamor tem que chegar diante de Deus. Assim como o som daquela criança clamando chegou ao trono de Deus lá na situação de Agar. E o anjo disse: Deus ouviu a voz do menino. A mãe chorava, mas Deus ouviu a voz do menino. Talvez a inocência, a pureza de coração. Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, o som do nosso clamor precisa chegar diante do trono de Deus, como a voz de Ismael. Para que Deus haja e a gente consiga ver o mundo sobrenatural, nós precisamos ter uma vida de clamor ao Senhor, uma vida de oração. A voz do menino representa aqui, para mim, a voz daquele que ora e clama diante do Senhor. As nossas orações, diz o texto bíblico, sobem como incenso diante do Senhor. Nós somos desafiados, irmãos, a sermos pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Nós somos desafiados a orar sem cessar. Não é só orar na hora que vai almoçar, não é só orar na hora que vai dormir, não é só orar na hora que vai levantar, não é só orar no culto de quinta-feira aqui à noite, não é só isso, não é só orar no culto de domingo. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, que ore sem cessar, orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Para que possamos ver o mundo espiritual, Deus precisa agir. E Deus vai agir a partir de um coração que está clamando em oração dia e noite. Dia e noite nós precisamos clamar. Precisamos clamar porque é na oração que nós estabelecemos relacionamento e maturidade espiritual na vida com Deus. É na oração que nós adquirimos humildade, é na oração que nós aprendemos que nós não damos conta de toda a situação e que nós precisamos do Senhor. É na oração que a gente se dá conta de que a gente está num deserto e não tem água e a gente vai morrer se Deus não intervir na situação, se Deus não nos abrir os olhos. É pela oração e só pela oração que nós precisamos estabelecer este contato, desta comunhão, de aprender com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus. A vida do crente deve ser uma vida de oração. Isto é algo que precisa ser estabelecido na vida. Isto é uma prática que precisa ser vivenciada entre nós. Ou seja, você precisa orar todas as vezes que lembrar da oração. Você precisa aprender a orar enquanto está tomando seu banho, orar enquanto está almoçando, orar enquanto está indo trabalhar, orar enquanto vai dormir, orar dormindo, orar acordado, orar trabalhando, orar se alimentando, orar conversando. E a oração ela vai tomando conta do ser de tal forma que daqui a pouco o teu espírito está orando, mesmo quando você está fazendo qualquer outra coisa. Há uma ligação completa de oração com Deus 24 horas na sua vida. Isto é orar sem cessar. Mas é uma disciplina, é uma prática, é um desejo, é uma vontade, é uma busca. Precisamos orar. Via de regra, a gente estabelece na religião horários só para orar. Não, agora eu já fiz meu momento de oração. E a gente sai dali, ficamos em silêncio a vida toda, o tempo todo, o dia todo em relação a Deus. Nós precisamos desenvolver a prática de acordar orando. Abrir a janela e dizer: graças te dou por esse dia maravilhoso.
com sol, sem sol, com chuva, sem chuva, calor, frio, não importa. Graças te dou, acordei, aleluia. Nós precisamos ir dormir dizendo, graças te dou pela noite que chegou, vou deitar na cama, aleluia. Não estou dormindo na sarjeta, não estou dormindo bêbado, não estou dormindo drogado, estou dormindo são e salvo, aleluia. Graças te dou. A oração precisa ser algo constante. O som do clamor tem que chegar diante de Deus. Existe outro elemento importante na abertura dos olhos. Não só a tua oração, mas a oração de alguém por você. Há uma intercessão por nós e isso precisa acontecer. Essa ação sobrenatural de Deus, de abrir os nossos olhos, também acontece quando alguém intercede por nós em oração, como fez Eliseu. Eliseu orou pelo seu servo para que ele enxergasse, e o servo enxergou. Isso aqui nos incentiva, irmãos, a não ficar só com a visão do mundo espiritual para nós. Eliseu podia dizer, ih, coitado desse servo, não sabe de nada, fica quieto aí. Ele já estava vendo os carros, os cavalos de fogo, mas o servo não conseguia ver. Irmãos, quando você vê, mas o outro não vê, é importante você orar para aquele que não vê, possa ver. É importante orar para que Deus abra os olhos das pessoas para verem o mundo espiritual. Precisamos orar para que a igreja veja o mundo espiritual. Você precisa orar para que o seu marido veja o mundo espiritual. Você precisa orar para que a sua esposa veja as coisas espirituais, para que ela tenha visão da vida espiritual. É absolutamente ruim estar com uma pessoa onde um está vendo e o outro não está vendo nada. Porque aquele que não vê nada no mundo espiritual se guia pelo mundo natural apenas. Mas aquele que enxerga o mundo espiritual se guia pelo Espírito. É preciso orarmos, intercedermos pelo outro para que os olhos das pessoas sejam abertas. Temos que orar para que as pessoas tenham os olhos abertos no mundo. Tem uma amiga que um dia começou a se envolver com teatro. E naquele momento era uma estratégia diabólica na vida dela, ela não percebia. Mas o pai e a mãe eram pessoas de oração, que oravam. E ela estava sendo envolvida cada vez mais por aquele mundo do teatro. Envolvida, e foi se criando um laço. E um dia ela estava diante de um palco, ensaiando com seus amigos sobre o teatro. E de repente, o mundo espiritual se abriu diante dela. E ela enxergou o inferno. E ela enxergou as pessoas e os demônios naquele local do teatro. E ela ficou em choque, paralisada, e as pessoas gritavam e chamavam ela, e ela ficou paralisada, ela não conseguia se mover, ela não conseguia falar nada, porque abriu-se o mundo espiritual para ela enxergar. É importante enxergar o mundo espiritual do ponto em que você vê as coisas de Deus, mas também é importante enxergar o mundo espiritual para perceber as obras malignas tentando destruir. Precisamos orar para que as pessoas enxerguem, que caiam as escamas dos olhos dessas pessoas e que elas vejam o mundo espiritual. Então a ação sobrenatural de Deus acontece quando a gente clama. A ação sobrenatural de Deus acontece quando alguém clama por nós. Mas também a ação sobrenatural de Deus acontece quando o Evangelho chega até nós. Quando o apóstolo Paulo diz a respeito do seu chamado e da sua missão, em Atos capítulo 26, verso 18, o apóstolo Paulo testifica
que Deus tinha o enviado aos povos para, segundo Paulo, lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor a Paulo. Então Paulo foi chamado para levar o evangelho para que as pessoas possam ter os olhos abertos. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, tem o poder de abrir os olhos das pessoas para enxergarem o mundo espiritual, a escravidão onde estão metidas e o pecado. Esse evangelho é poderoso para nos revelar a nossa condição pessoal. Por isso o evangelho não pode ser negociado, por isso a verdade da palavra não pode deixar de ser pregada, por isso a mensagem do evangelho é absolutamente importante, é fundamental para a vida do ser humano, porque quando o evangelho é pregado realmente, então chega a chance das pessoas terem os olhos abertos e enxergarem o mundo espiritual. Quando uma pessoa diz, olha, eu não sei, eu não peco, eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não prostituo, acho que eu não tenho pecado nenhum, eu estou bem. Deus acho que vai me aceitar lá no céu. Essa pessoa está completamente cega, ela não enxergou o mundo espiritual. Porque o diabo cegou a mente das pessoas. Mas só o evangelho pode trazer uma libertação da cegueira espiritual para que a pessoa possa enxergar. E é por isso que há uma luta muito grande de Satanás contra o evangelho. Em alguns países a Bíblia é proibida. E eu não sei se não vai demorar muito tempo ainda para ser proibida também no nosso país. Em muitos lugares a Bíblia é proibida. Em outros lugares a Bíblia já foi perseguida. Houve momentos na história em que a Bíblia era queimada, era destruída. Muita gente tentou acabar com a palavra de Deus na história. A Bíblia foi proibida muitas vezes. E quando Satanás não consegue tirar a palavra, através da tentativa de destruição da Bíblia, de queimar, de proibição, ele tenta tirar a palavra torcendo a Bíblia. Então, já que os homens têm a verdade na mão, ele torce a compreensão dos homens. E aí os homens pregam com a Bíblia, leem a Bíblia, falam da Bíblia, mas pregam diferente do que a Bíblia ensina na verdade. Há uma grande luta de Satanás para destruir a palavra. Se não é tentando proibi-la, é tentando torcê-la. Desde a época de Paulo já existia isso. A tentativa de torcer, porque se ele torce o evangelho, quem ouve pensa, está falando da palavra de Deus, mas está torcida na interpretação. E a pessoa não entende a verdade. E se não entende a verdade, não lhe é aberto os olhos. Então o evangelho tem o poder de abrir os olhos. É a mensagem de Deus que abre os olhos para o mundo espiritual. O evangelho mostra como Deus é. O evangelho mostra como eu sou no meu pecado e Deus na sua santidade. O evangelho me mostra qual é o caminho que eu devo seguir, o caminho em que eu estou e o caminho em que eu devo seguir para me encontrar com Deus. Então nós vimos aqui esta noite que os olhos são abertos pelo poder de Deus. Quando o som do clamor chega até Deus, quando eu oro pedindo, clamando ao Senhor, os olhos são abertos quando há uma intercessão de outro a meu favor. E os olhos são abertos quando o evangelho chega no meu coração. Mas aí, a partir do momento em que nós temos os olhos abertos, nós percebemos que a vida começa a mudar. Por quê?
Porque quem tem os olhos abertos percebe que Deus supre a sua necessidade. Assim como aconteceu com Ismael, quando Agar teve os olhos abertos e viu o poço, então ela encheu o odre com água e deu ao seu filho. E houve preservação da vida. Quando a gente tem os olhos abertos, a gente entende, a gente percebe que Deus sempre está com o poço para suprir as nossas necessidades. Você não precisa correr o mundo inteiro para suprir as suas necessidades. Deus, disse Jesus, sabe do que você precisa. Deus sabe. Talvez Deus não vai suprir os seus muitos desejos mirabolantes de enriquecimento, de comprar coisas, de gastar com isso e com aquilo. Mas Deus vai suprir a sua necessidade, Ele vai suprir. Porque Deus cuida da gente. Deus supre a necessidade. Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. E Ele cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de vocês? Ele veste até a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã morre, não vai vestir vocês? Então a preocupação de Satanás é cegar as pessoas para o poço de Berseba. Aliás, Berseba é uma palavra em hebraico que significa os 7. É o local dos 7. Onde Abraão vai fazer um pacto com 7 carneiros. Depois, outra hora, vamos falar sobre isso. Satanás quer cegar os olhos das pessoas para que elas não vejam o poço, e quando elas não veem o poço, não veem que Deus as está suprindo, e quando elas não veem que Deus está suprindo, elas entram no desespero, elas correm atrás de cavar poços para si mesmas, elas passam a vida inteira correndo atrás de conseguir suprir as suas próprias necessidades, quando elas estão enganadas. Deus supre a nossa necessidade, Deus cuida de nós. Você não precisa ficar pensando o que vai acontecer comigo quando eu me aposentar, não vai dar para viver com o meu salário, porque quando eu me aposentar, você nem sabe se vai se aposentar. Talvez você morra antes da aposentadoria. Eu não sei o que vai acontecer se fulano ganhar a eleição, não importa. Deus supre. Eu não sei o que vai acontecer se surgir uma lei desse jeito. Deus cuida de nós. Enquanto Deus quiser que a gente esteja aqui, nós vamos estar aqui. Pode se levantar o inferno, pode se levantar reis, governadores, pode se levantar bandidos, ladrões, pode se levantar a lei, a justiça dos homens fracassada, apodrecida, pode se levantar qualquer coisa contra nós, que jamais, jamais nós vamos sair daqui enquanto Deus quiser que a gente esteja aqui. Enquanto Ele quiser que a gente esteja aqui, Ele vai providenciar o necessário para a nossa vida. Fica em paz. O anjo exclama, Agar, que isso? Presta atenção, a mãe está perdendo o filho de sede. O anjo diz, que isso? Me lembrei de Moisés, o povo todo gritando, agora os egípcios vão nos matar, estão vindo aí, Faraó vem na sua fúria. Faraó sempre persegue o povo de Deus. Faraó é uma representação da malignidade, do pecado, das hostes malignas de Satanás, sempre persegue o povo de Deus, e Moisés fica apavorado, e Deus diz, Moisés, você não viu as 10 pragas? Fala para o povo marchar aí na água aí, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, com os olhos sobrenaturais, o mar já estava aberto, mas os homens estavam preocupados porque o mar estava fechado diante dos olhos naturais. Quando você anda pelos olhos naturais, tem uma série de situações que causam absoluta preocupação, desestabilidade emocional na sua alma. Mas quando você anda pelo mundo espiritual, Deus está no controle. Deus está no controle. Quando Albert Einstein
desenvolveu a teoria da relatividade. E na década 1940 e pouco, os Estados Unidos desenvolveu a primeira bomba atômica. O mundo presenciou alguma coisa que nunca tinha visto antes, que era uma explosão nuclear. Quando os americanos lançaram 2 bombas atômicas em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, japonesas, e vaporizaram as cidades com a explosão nuclear. Isso gerou um pavor no coração da humanidade. Hoje a gente fala de bomba nuclear tranquilamente, mas naquela época não se conhecia bombas nucleares. Isso gerou um pavor no coração da humanidade toda. Porque o ser humano entendeu que ele tinha capacidade muito grande de destruição em massa. E as pessoas começaram a ficar perturbadas e perguntaram a C.S. Lewis: se o mundo acabasse hoje numa explosão nuclear, o que você faria? E C.S. Lewis diz: eu faria a mesma coisa que eu sempre fiz a minha vida toda. Eu levantaria, eu ajudaria pessoas que estão caídas, eu trataria as pessoas com amor. Nós não temos que correr o mundo para cima e para baixo com medo, estocando comida. Tem um monte de pregador na internet mandando o povo estocar comida. Misericórdia, você não tem que estocar comida, você tem que estocar poder do Espírito na alma. Porque Deus cuida de nós. E quando Deus disser para você, chegou a sua hora, chegou a sua hora. Você pode estocar tudo que você quiser. Se Deus disser, é agora que você vai, aleluia, é agora que você vai. Então nós precisamos perceber que Deus supra a nossa... Mas para entender isso, precisa enxergar um mundo espiritual. Se a gente vai pelo mundo natural, a gente fica com medo. Medo do dia de amanhã, medo do que vai acontecer daqui a pouco, medo da situação política no mundo, medo de doenças, medo de vírus, medo de... As pessoas vivem aterrorizadas. Agora surgiu uma nova mutação do Covid. Misericórdia! Olha, vai decretar novamente pandemia no mundo. O medo nas pessoas. Nós vivemos pelo mundo espiritual. Deus está no controle de tudo. Se Deus permitir que você pegue um vírus e morra, porque Deus quis que você fosse, aleluia, você vai para os braços dele. Mas se Deus não quiser que você vai, pode chegar todos os vírus deste mundo no teu corpo, pode entrar todas as bactérias nocivas do planeta Terra e de fora do planeta Terra na tua vida, que jamais você vai partir daqui. Deus está no controle. Quando nós temos os olhos abertos, nós percebemos que a gente pode ter segurança e tranquilidade na vida. Assim como Eliseu falou para o servo, ele nem disse assim, olha, você não está vendo, cara, está cheio de carros e cavalos. Ele não disse isso, porque não ia adiantar falar isso. Quem tem a visão tem, quem não tem, não tem. Se você consegue enxergar, nós temos anjos aqui ao nosso redor, porque a Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos anjos que estão conosco. Mas se a pessoa não consegue ver, você pode falar que ela não vê. Então precisa orar para que Deus abra os olhos. E quando Deus abre os olhos do servo, que era cego espiritualmente, ele enxerga. E quando ele enxerga, pronto. E agora? Que venha 10 milhões de reis da Síria com 100 milhões de exércitos. Se ao nosso lado estão carros e cavalos de fogo que Deus mandou, um anjo só matou mais de 100 mil soldados da Assíria. Um anjo. Se nós temos cavalos e carros de fogo, os discípulos estavam muito apavorados, mas Jesus via o mundo espiritual. Ele disse,
Guarda a tua espada, Pedro. Se eu quiser, é só eu falar, e vem 12 legiões de anjos para acabar com tudo isso aqui. No mundo espiritual. A tranquilidade, a segurança que invade a nossa alma é quando a gente consegue enxergar o mundo espiritual. Quando a gente consegue enxergar o mundo espiritual, a gente percebe que a salvação está ao nosso alcance por Cristo Jesus. Assim como Paulo fala da sua missão, ele foi chamado para abrir os olhos, para que eles vissem que a salvação estava ali em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu termino esta noite dizendo que os olhos abertos têm que proporcionar a percepção de que a nossa vida não pode depender da visão dos olhos naturais. Nós não podemos depender dos olhos naturais somente, não podemos. Os olhos naturais só nos servem para contemplar as belezas dessa vida natural e para não deixar que a gente tropece no caminho. Mas esses olhos naturais a terra vai comer. E quando você morrer, o médico vai analisar a sua pupila. Falar, já foi. Que os olhos naturais só vão até aqui, mas os espirituais, aleluia. Os olhos naturais precisam de óculos, porque eles são fracos e vão se deteriorando, mas os espirituais, a gente vai ficando mais velho e vai de repente precisando de óculos. Não tem, alguns não tem jeito, eu já estou precisando. Por isso que eu trago esse papel aqui, porque aqui eu já coloco a Bíblia toda que eu vou ler, que nesse tamanho já está difícil de ler sem óculos, eu coloco na letra 16. Comecei na 14 e já estou na 16. A próxima é a 18. O mundo natural ele vai se desgastando mesmo. Mas quanto mais vai passando o tempo, mais olhos espirituais Deus vai nos concedendo para ver a vida como ela é realmente. Isso tem que trazer alegria no nosso coração. Os olhos abertos têm que proporcionar uma consciência de que o sobrenatural está conosco e Ele é o nosso socorro. Isso tem que trazer paz e descanso para nós. Deus está com a gente, aonde a gente estiver. Deus está aqui. A gente cantava uma música, Deus está presente. Vocês não conhecem essa, né? Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Que maravilha! Deus está presente. A gente não precisa falar, irmãos, chegamos aqui agora, Deus está aqui, não precisamos falar isso. Porque Deus está presente aqui em nosso meio, como está presente na tua vida, onde você estiver. Aqui Ele está presente no meio da congregação, abençoando a congregação. Mas na tua casa está presente também, ou Deus não entra na sua casa? Deus está presente. Se você for para o hospital, Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Deus está. Deus está presente. Termino com um testemunho de um amigo do meu irmão, que foi até lá contar para ele. Na época do Covid, onde estavam morrendo muitas pessoas, esse moço pegou Covid e foi piorando. E foi piorando, foi piorando. E foi piorando. E foi para o hospital.
E no hospital foi piorando, piorando. Chegou um momento em que disseram para ele: nós vamos ter que entubar você. Estava praticamente totalmente tomado pelo Covid. E ele teria que ser entubado no outro dia. Mas naquela noite, Deus está presente. Entrou uma enfermeira japonesa no quarto. Ele olhou para aquela enfermeira e disse: olha, faz dias que eu não durmo. Você poderia me dar alguma coisa para dormir? Não estou conseguindo dormir. Ele ia ser entubado no outro dia. Se não estou conseguindo dormir, você me dá alguma coisa para dormir? E a enfermeira japonesa deu um sorriso e disse para ele: não conta para ninguém. Eu vou te dar esse remedinho. E deu um remédio, ele tomou. E ele dormiu. E quando ele dormiu, Deus apareceu no seu sonho. Deus está presente, não só aqui, no teu sonho, em todos os lugares. E Deus apareceu em sonho para aquele moço. Ele não era convertido. E Deus disse: você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Dentro do coração dele havia um clamor por Deus. E Deus diz: você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E no outro dia ele acordou. E quando ele acordou do sonho, foram fazer uma radiografia, foram fazer os exames. E não existia mais absolutamente nada do Covid na sua vida. Ele estava plenamente recuperado. Ele dormiu para ser entubado. Ele acordou e não existia nenhum foco de infecção, mas nada. Ele saiu do hospital. Ele disse: mas eu quero agradecer aquela enfermeira japonesa, aquela enfermeira que veio à noite no meu quarto, ela me trouxe um remédio, eu quero agradecer ela. Eles disseram: que enfermeira? Essa é uma enfermeira japonesa. Esse nunca teve nenhuma enfermeira japonesa aqui. Não, mas ela entrou no meu quarto, eu vi, eu conversei com ela, ela me deu... Não, moço, nunca teve nenhuma enfermeira japonesa neste lugar. Deus está presente. Deus está presente. Não há outra coisa a fazer a não ser adorar o nome do Senhor e viver para sempre para Ele. Vamos ficar em pé essa noite. A minha vontade é de continuar falando, mas eu sei que vai passando o tempo e tem que parar. Deus está presente entre nós. Vamos orar enquanto os irmãos sobem aqui. Senhor, abre-nos os olhos para vermos o mundo espiritual. Há um poço de água bem diante dos nossos olhos, não morreremos. Ah, Senhor, cavalos e carros de fogo ao nosso redor, seguro estamos e estaremos. Oh Deus, a Tua palavra que nos abre os olhos para enxergarmos quem somos, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para abrir os olhos aos cegos e dar vista àqueles que não podiam enxergar. Senhor amado, abençoa Teu povo para que enxergue, para que tenha olhos espirituais, para que consigam ver o mundo espiritual, para que tenham, Senhor, a capacidade de enxergar a vida a partir do sobrenatural, que não sejam apenas os nossos olhos físicos, naturais, que nos traga luz para dentro da nossa consciência, mas que sejam principalmente os nossos olhos espirituais, que possam enxergar e ver os anjos, e ver, Senhor, a Tua obra, e ver, Senhor, a grandeza do Senhor, e ver a Tua provisão na nossa vida, e ver o Teu socorro bem presente na nossa alma, ó Deus, e ver a libertação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar também o mundo das trevas, tentando destruir, tentando acabar. Ajuda-nos, Senhor, a ver a Tua obra maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor, a ver e a ter discernimento espiritual em cada momento da nossa vida.
dá-nos olhos para enxergar, dá-nos visão para ver, dá-nos graça e sabedoria dos altos céus, para entendermos, ó Pai, confiarmos em Ti. Tu estás presente na nossa vida, para a glória do Senhor oramos. Amém e amém.